Está começando mais um Entre Chaves, o seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje a gente vai falar sobre um tema que é conhecido aqui para nós no Entre Chaves. A gente vai falar sobre o Dora e o último relatório lançado por eles, sobre o retorno do investimento no desenvolvimento de software assistido por IA. E para falar desse tema, então, estou aqui com meus companheiros de bancada, Luiz, Rafa. E pessoal, Olá, pessoal. Para quem não conhece, o Dora é um grupo que faz parte do Google Cloud que analisa vários indicadores relacionados à performance de software. E no último relatório ele falou muito sobre a performance de software com IA, que claro é o tema mais quente do desenvolvimento de software na atualidade, né? E nesse último relatório de 2025, eles falaram muito sobre uma característica da IA em desenvolvimento de software, sobre ser um amplificador. Ou seja, né, ela amplifica sistemas muito bons, ou seja, né, o que quando um sistema ele tem muitas boas práticas de engenharia, está muito bem instrumentado, a IA tende a amplificar esse sistema, ou seja, a ter resultados muito positivos, mas também amplifica o caos, né? Quando um sistema não tem boas práticas de engenharia, a IA também pode levar a muita instabilidade e a um acréscimo de débitos técnicos. E o relatório que a gente vai discutir hoje, ele dá um passo além de só a análise do impacto da IA no desenvolvimento de software, mas ele vai no cerne da questão que muitas empresas atualmente estão se questionando, que é, beleza, já vi que a IA, com todas as suas ressalvas aí, tem impactos positivos no meu desenvolvimento de software, mas como eu calculo o retorno sobre o investimento? Como eu sei que o investimento que eu estou fazendo em ferramentas, em treinamento, infraestrutura, está valendo a pena? E esse, então, é o tema de hoje, né? A gente vai discutir um pouco esse relatório, né, do retorno de investimento sobre o desenvolvimento de software assistido por IA, feito pelo Dora, e como as empresas podem calcular e podem entender um pouco mais se aquela ferramenta que você está usando, se aquele investimento que você está fazendo está de fato valendo a pena. cara, eu achei legal essa comparação que você trouxe com o de 2025, porque quando eu estava lendo no começo, parecia que era o mesmo do mesmo, sabe? Falando de fundação, falando de IA como amplificador, só que, pelo que eu entendi, na verdade, o que ele está querendo dizer é o seguinte: isso tudo ainda vale, mas agora tem um outro fator que está sendo muito mais relevante quando você começa a olhar para IA numa organização, num contexto mais amplo do que só no indivíduo, que era o que de 2025 estava mais focado, né, tanto que tinha aqueles arquétipos dos times. E isso vem casar, inclusive, com informações recentes que a gente discutiu aqui no Entre Chaves. A Microsoft cortou o acesso do Cloud dentro dela para forçar o pessoal a usar o GitHub Copilot e o CLI deles, porque o pessoal começou a ver a mera utilização da IA como um assistente. Eu pergunto para a IA, tô com uma dúvida aqui, ela te responde, você vai lá e faz. Outra dúvida, vai lá e faz. Aí nós passamos para a adoção da IA para que ela fosse autônoma. Ela vai desenvolver tudo para mim. E aí foi aquele terror de um monte de coisa mal feita. Pessoal, espera aí. Então criou-se o conceito de engenharia de prompt, de contexto, chegamos nos harness, e aí beleza, com o harness eu consigo produzir coisas muito robustas, muito bem feitas, muito rápido. E é aí que o custo começou a ficar muito pesado, porque, beleza, a IA é maravilhosa, ela faz coisas assim, eu sem o cloud hoje, eu não sei o que eu vou fazer. Mas, por outro lado, para que eu consiga ter um desenvolvimento autônomo, confiável, de qualidade e tal, o custo do harness sobe muito a utilização da IA. E aí a empresa começa a se perguntar: opa, peraí, como que eu vou medir e como é que eu vou garantir que o dinheiro que eu estou investindo está voltando? É, exatamente, assim, a gente já fez vários e vários episódios aqui falando sobre o harness, que como a Rafa falou no início, eu também achei que essa seria a questão central desse relatório, pensei: "Ah não, mais um relatório falando da mesma Isso do coisa", mês. mas de fato eles começam com isso, mas de forma até meio superficial, né, falando: "Ah não, realmente aí é um amplificador, o harness é importante pra caramba", mas começa a falar também sobre os pilares, de como calcular o custo, que aí eu acho que realmente é uma seara que eles não tinham entrado mesmo ainda em 2025, né. Que como você falou agora, Luiz, quando eu tenho uma infraestrutura robusta e eu tenho coisas que estão fazendo minha IA ser cada vez mais confiável, com certeza o custo também aumenta disso aí. E aí esse tipo de pergunta vem, né, que não é só o custo da licença no final das contas, não é só aqueles $25, $20, $100 que seja por usuário, vem um tanto de outras coisas ali no entorno, né, que no final das contas aumentam em muito o custo da IA. É, e fora que a própria IA tem sido reprecificada constantemente, né. O pessoal da Anthropic tentou meio que
sem querer querendo, foi lá silenciosamente tirou o Cloud Code do plano do primeiro nível de plano pago, né, do Pro. Falou assim: "Não, não, espera aí, não, foi sem querer, não", tal, voltou. Agora recentemente teve, né, no começo agora do mês de junho, teve a mudança da precificação do Copilot, e que assim, que muitas empresas inclusive estão abandonando o Copilot por causa do preço exorbitante que ele ficou. O Gemini também teve uma polêmica recente, né, por conta do mudança de precificação, eles tiraram algumas coisas do plano ali, né, e ficou parecendo que era 3 por meia dúzia, mas na verdade eles estavam capando, né, os benefícios dos planos inferiores, então é muito obscuro. Mas um dos primeiros assuntos aqui que ele puxa no relatório, que eu acho que é legal da gente falar, é sobre a curva J, que depois que ele reconhece que aí há um amplificador, que isso é importante, harness é importante, blá, 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 ele fala assim, ó, uma das primeiras coisas que as empresas precisam ficar de olho é na curva de adoção. E essa curva, ela é um J, né? Ou seja, você primeiro vai cair a sua produtividade para depois você aumentar, ou seja, você vai cair o valor que você adiciona, né, para depois você aumentar. Como um J mesmo, né, tô fazendo aqui os movimentos no ar para quem está nos ouvindo via Spotify, mas estou fazendo aqui os movimentos do J. E ele fala aí, que essa curva ela começa caindo, até aqui na Entrechave a gente em algum episódio do passado já falamos sobre essa curva J, mas basicamente ele atribui a 3 grandes, fatores, que é a curva de aprendizado, né, a taxa de verificação, ou seja, quanto mais eu produzo de código, mais eu tenho que verificar, enquanto eu ainda não tenho tanto confiança de que meu harness está bom o suficiente, né. E depois a adaptação do pipeline, que aí tem mais a ver com o processo de downstream, os gargalos e tudo mais, e a adaptação do processo para aquela codificação com IA. Então, ele fala que é isso, né, primeiro eu diminuo o valor entregue para depois aumentar. E isso pode até ser um grande detrator dentro das empresas para o valor que a IA adiciona, né, porque se eu olho de início, olhando pra adoção inicial, pode ser que meu valor realmente caia, né, Ah, pode ser vai que, cair, certo que né, vai. exatamente. Então, pode ser que alguns experimentos, algumas coisas, algumas empresas acabem travando o desenvolvimento por achar que estão perdendo, sendo que esse comportamento é normal. Mas uma coisa que eu fiquei, até queria a opinião de vocês aqui, porque parece meio maluco, né, porque assim, a gente está falando tudo bem que nós estamos falando aqui em junho de 2026 sobre esse início de adoção. Parece até um pouco retardatário, né, porque afinal, assim, já quanto tempo a gente já não adotou, né. Mas ao mesmo tempo, as coisas evoluem tão rápido e mudam tão rápido, que será que as empresas também não ficam nesse vale da curva por muito tempo? Porque as coisas mudam, aí ela, né, como se eles na hora que eles estivessem subindo, tudo muda de novo e eles resetam, aí vão descendo de novo, sabe, assim, eu fico queria a opinião de vocês, assim, porque eu acho meio retardatário falar dessa curva de adoção em pleno junho de 2026, mas ao mesmo tempo, como as coisas mudam com muita frequência, pode ser que as empresas sofram várias e vários vales na sua entrega de valor. Mas se você parar pra pensar, o conceito que a gente tem usado atualmente do harness surgiu mesmo esse ano, foi 2026. Então ainda é uma coisa bem recente. Eu vi isso na prática, tá, um dos projetos aqui que eu tô liderando aqui na DTI, a gente tá num projeto que, assim, é um prato cheio pra IA. O pessoal tem o 2 aplicativos mobile, iOS, Android, legados muito antigos, e estão reescrevendo, tô jogando aquilo tudo fora, reescrevendo como híbrido. Então, assim, tem um prato melhor pra IA do que esse? Então, nós adotamos a estratégia de 100% de IA, zero codificação humana. Mas o que que acontece? O pessoal nunca tinha trabalhado dessa forma. Foram lá e criaram o harness e tal, mandou gerar as primeiras features. Aí o que você falou, primeiro o cara não sabe o que vai ser gerado. Então ele vai lá, o cara, não, não gostei disso, não gostei daquilo, não gostei daquilo outro. Eu falei, pessoal, vocês não gostaram? Vocês não vão botar um dedo no código. Vocês vão voltar no harness, vocês vão adaptar o harness e mandar gerar de novo. Aí o cara gera de novo, putz, não, e tem essa coisa aqui também aqui que não ficou legal. E ele vai refinando esse harness até que, pô, maravilha, ficou perfeito. A partir de agora, eu já posso começar, sentar a lenha e ir gerando código. Mas esse primeiro momento de gera, não ficou tão legal, onde que eu mexo no harness, qual skill que eu coloco, qual agente que eu mexo, quais passos de verificação eu coloco, até a pessoa pegar esse macete e fazer esse tuning do harness, é a curva J. É exatamente a barriga que dá. É, concordo, né, assim, dado que a fundação ela é uma fundação bem feita, ela também vai ser bem customizada, né, para cada projeto ou para cada cliente, para cada fluxo de valor, concordo que ainda assim pode, mesmo em junho de 2026,
Pode sim existir esse retrabalho como se fosse da fundação, né, que eu estou investindo na fundação do meu software para que o time se torne mais produtivo daqui a uma, 2 sprints. E o que a gente tem falado muito aqui na Entre Chaves também, né, do conceito que antigamente tinha era PO, era Dev, era DevOps, não sei o quê, e cada vez mais o mercado tem dividido entre builders e os devs focados no harness, né. Cada vez mais a gente tá tendo essa divisão de papéis. Tem pouco mais de um mês que a gente adotou a IA completamente autônoma com esse projeto, e assim, eu tô vendo na prática esse J, e agora que nós já estamos saindo do, né, já passou para a parte ascendente do J, o ganho que nós estamos tendo é absurdo. É, mas ao mesmo tempo esse seu depoimento me parece que esses vários J's, eles podem até acontecer numa Tipo um Wzinhos, assim, ele vai exatamente, parece que assim, né, o J vem, aí depois talvez não vai ser aquele mesmo J, ou aí né. muda alguma coisa, lança alguma coisa Exato, nova, né, alguma como se as empresas passassem por vários J's, várias curvas J's, né. Tem um ponto também, é que a gente fala da transição agêntica, né, para IA que só responde passar a ser a IA que age, mas não é toda empresa que chegou nesse ponto, né, inclusive acho que ele fala sobre isso no relatório, né, que ainda a maioria das empresas estão ainda na fase do IA que responde e ainda não colocaram a IA de maneira organizacional. Até interessante você falar essa parte do organizacional, porque também muitas vezes a gente foca no desenvolvimento de software, obviamente que no Entre Chaves, mas a IA, ela é um amplificador organizacional. Então, vai muito além do que o desenvolvimento de software. Se o seu processo é caótico, você está amplificando o caos dentro da empresa. A utilização da IA requer muitas vezes pensar: eu vou dar um passo atrás, eu vou organizar a casa antes, e aí eu vou realmente utilizar a IA como ela deve ser utilizada. Cara, e isso no documento é citado como Shadow AI, né, que é um conceito que ele fala lá no 2025, como risco de segurança que traz, né, o uso individual, mas que agora, em 2026, a gente vê, por exemplo, dentro de uma organização, se você tem ferramentas internas que não estão funcionando bem, e aí o seu funcionário ele começa a utilizar a IA para substituir aquela ferramenta de forma individual, isso gera um problema organizacional de segurança, que eles estão chamando de Shadow AI. Tem uma coisa disso que a Rafa falou que eu acho que é interessante também, que eu lembro que lá no relatório de 2025 ele fala bastante sobre a importância de ter um caminho claro e transparente para o colaborador, né, de como ele vai implementar IA no desenvolvimento de software do dia a dia dele, né, porque justamente para que ele tenha muita clareza de quais ferramentas ele pode usar, como que ele vai usar, quais são os limites, o que é permitido, o que que não é, ajuda os desenvolvedores a não entrarem nisso que você descreveu, né, Rafa, do Shadow AI aí, O né. IA responsável, né, que é um termo que está sendo amplamente usado. Eu vi um vídeo recente muito interessante de um camarada dando depoimento de um projeto que ele participou, que ele chegou para o cliente, e esse cliente dele tinha contratado ele para ir para a empresa dele, uma empresa que mexia com vendas, para poder aplicar IA na parte de vendas, porque esperava um retorno, aí o retorno de tanto, não sei o quê. E o cara sentou, foi conversando, foi analisando, foi mapeando e falou: "Cara, o seu gargalo não está nas vendas, está na inadimplência. O seu processo que mais se beneficiaria da IA é o que tem muita coisa manual, tem muita coisa para ser melhorada, só que é o de inadimplência". E eles aplicaram o processo, né, a questão do processo de IA, e tiveram um ganho imediato de 13% no faturamento deles. Que ele primeiro foi lá, conversou, mapeou, entendeu os processos, viu quais já tinham alguma automação, quais estavam com muita interação humana, qual que estava mais automático, dele mapear, falou: "Não, espera aí, isso que você está achando que a IA vai te dar o ganho, não é ali". Ele mostrou lá os cálculos que ele fez, estimativa do retorno de investimento e quanto ele chegou no final. Então, ele deu uma estimativa tal e chegou até próximo, aplicando IA primeiro no processo. Primeiro assim: "Deixa eu ver, deixa eu mapear o processo, deixa eu ver", e vão focado no retorno do investimento. Eu acho que uma parte muito legal desse relatório é que ele também traz essa calculadora para você calcular o seu ROI com informações tipo tamanho de time, folha salarial, receita de portfólio, custo de downtime, deploys, número de deploys. Então, assim, só que aí que tem a contradição, né? Como é que eu vou ter esses números se eu não tenho a fundação, né? Então, é muito legal que tem esse passo a passo também. Uma dificuldade que nós estamos tendo agora nesse projeto que eu acabei de citar, é que a gente foi questionado: qual o ganho real que vocês estão tendo com a IA, em números? Se eu tenho um time já de longa data, que já tem uma série de medidas e tal, que eu resolvo aplicar a IA de maneira gradual, é fácil você tirar uma medida. Agora, quando você já entra no projeto já focado em IA,
quanto daquilo ali é responsabilidade da IA. É, mas ao mesmo tempo, se você está medindo todos esses indicadores, né, que ele fala aí do Dora, lead time, nã e a gente sabe que quanto mais a gente vai melhorando o harness, mais produtivo esse time vai ficando. Se eu acompanho esses indicadores com talvez uma adição aí da velocidade do time, a gente consegue ver o time melhorando com o tempo, né, que talvez aí é uma das grandes promessas até da agilidade no geral, né, que é basicamente assim, dado que eu tenho um time e esse time aprende constantemente, ele deveria ser nativamente mais rápido com o tempo. Isso já é da agilidade, né, dos métodos ágeis, de estar em melhoria contínua, né. O que a IA nos traz é que esses ganhos, eles podem ser ainda muito maiores, né. Então, assim, a gente está falando de 2 vezes mais rápido, 3 vezes mais rápido, 5, 10, né. Então, assim, eu acho que é isso que a IA traz, de uma melhoria de velocidade num tempo que antes não era possível. Mas eu acho que quando o pessoal questionou a gente, foi meio que comparando o uso de IA versus não uso de IA. Uhum. É, mas é muito difícil Isso que hoje. eu isso que eu É, tô não tem falando, é como, difícil porque todo porque mundo Ou usa de forma agora todo mundo individual. usa não, já, mas né, e se então é você muito difícil ter esse baseline do não usar, né. exatamente, mas se você tem um time que já tá junto há mais de um ano, e agora resolveu adotar IA pesado, você tem uma média de pontos que eles estão entregando por mês, você tem a média de números de deploys, de commits, por requests, você tem uma série de medidas. Agora se você já começa um time novo, já AI first, como que você faz pra saber se não, beleza, o time já começou com IA, tá aqui a entrega dele, dessa velocidade que eu tenho, quantos por cento é ajuda IA? Pra gente conseguir provar o ROI. Falei: "Não, eu quero que você me fale quanto que eu tô tendo de retorno de investimento aqui". Mas se você já começa AI first, É um como é que pouco você mais faz pra difícil, né. provar o seu ROI? É uma comparação difícil, principalmente porque não é só IA que evoluiu, né, várias ferramentas evoluíram junto, todo mês estão lançando aí features, funcionalidades de no code, então assim, é complicado. Mas por isso que eu gosto ainda assim, eu gosto muito dessas métricas do Dora, porque elas criam uma base de comparação do time consigo mesmo, né. Por mais que não é do baseline sem IA e com IA, é uma comparação do time com ele mesmo. Se um time está performando bem, ele naturalmente vai estar evoluindo essas métricas de performance. E se um time passa a usar melhor IA a cada tempo, porque afinal, igual a gente está falando, né, a IA também melhora por si só, né, os modelos estão melhores, né, a gente viu aí o Fable 5 como um modelo melhor do que o Opus, por exemplo, que com certeza tem uma assertividade melhor, a gente também tem que conseguir ver isso em entrega, né. Se as minhas ferramentas estão melhorando, o meu modelo está melhorando e o harness do meu time, a fundação dele está melhorando, esses indicadores têm que refletir isso. Na prática, hoje, o que eu tenho visto é que antigamente, né, você tinha as discussões de feature, de negócio, de tudo mais, e depois o cara ia sentar na cadeira e você esperava ali 2, 3 sprints para ter uma coisa pronta para testar. Agora, com o harness bem feito, nós já estamos vendo o ganho tão grande que o que vai limitar essa questão que você falou de cada vez mais rápido, não é a tecnologia, não é a codificação. O que vai limitar esse do time conseguir entregar cada vez mais rápido, é conseguir refinar as demandas com o negócio. É até o que a gente já falou em outros episódios aí, que é o custo da decisão, né, que ela que vira o gargalo. Já que desenvolver software é mais barato, mais rápido, agora o upstream que passa a ter o foco total de otimização, né, que é assim, como que eu consigo tomar decisões mais rápido para que eu destrave o meu desenvolvimento de software, porque também não adianta, né, eu desenvolver software um tanto de coisa, mas desenvolver o que o negócio não quer, né. Desenvolver uma coisa que não vai gerar valor. Eu vi um negócio bem legal, um vídeo bem legal da pessoal da Anthropic, até falei sobre isso na live, de uma mudança mesmo de mentalidade. O que uma das palestras trouxe lá dentro do Code with Cloud? Ela falou assim: "Olha, antes eu tinha um discovery que eu basicamente precisava refinar muito bem tecnicamente, entender os trade-offs arquiteturais, porque eu tinha uma decisão a tomar. E isso era caro, porque se eu tomasse a decisão errada, me custava dinheiro. Ou seja, né, se eu fizesse uma arquitetura errada para o meu software, ou tomasse uma decisão errada técnica de onde o meu software iria, custava dinheiro, era retrabalho, ruim. Então eu tinha que refinar muito bem tecnicamente.
Aí o que que ela falou que ela faz hoje? Hoje, como construir é barato, eu não preciso decidir antes, eu posso construir todas as soluções. Isso é muito doido. Claro que eles estão na Anthropic, né, assim, vamos tirar aqui, né, eles estão com certeza querendo que a gente faça esse tipo de coisa, né, tenha esse tipo de comportamento. Mas vamos pegar o cerne do que ela está falando. Poxa, será que realmente eu preciso refinar tanto assim? Ou eu posso construir uma, 2, 3 soluções para o mesmo problema e depois comparar resultado? Isso é completamente diferente, né, se a gente for pensar no que a gente fazia até então, né, porque a gente gastava esse tempo porque construir era caro. Mas se construir é barato, por que que eu não construo as 3 E opções? antigamente até para construir um MVP era caro, porque você levava ali o time com 2, 3 desenvolvedores, muitas vezes levava 2 semanas, 3 semanas para ter um MVP funcional ali na mão para testar. Como hoje em dia, construir MVP é uma coisa que você vai embora na sexta-feira, manda fazer, chega na segunda, É, tá você só pronto, né? testa. Então assim, você não precisa construir a solução completa, mas você manda construir ali 2, 3 versões do MVP e testa. É, e talvez seja isso que vai destravar a tomada de decisão, né, talvez é isso, já que antes, né, eu preciso realmente refinar tanto, porque tomar a decisão, dado que eu tomo, é caro eu ter tomado a decisão errada, talvez é isso que destrava, eu construo um tanto de versão, faço teste AB, vejo o que que é melhor e pronto, depois o resto eu jogo fora, dado as proporções de custo de token, né, e tudo mais. Mas pensa gente, é um jeito completamente diferente de desenvolver software, bem diferente do que a gente estava acostumado. Acho que entra um pouco no início da discussão quando você começou mencionando que tem empresas aí que estouraram o budget de IA para o ano todo já, então assim, é complexo, eu acho que existe uma balança e eu acho que esse é o ponto do Dora, é você conseguir provar que o seu uso de IA tá tendo retorno. Então, eu acho que é tudo um trade-off, né, eu acho que a gente também não pode, achar que é simplesmente testar diferentes N caminhos possíveis aqui, mas uma coisa que eu gosto muito e que eu pratico quando eu tô atuando em arquiteturas, principalmente greenfield, é começar com algo muito simples que eu vou conseguir evoluir e pivotar rapidamente se caso der errado. Não, às vezes, testar muitas soluções diferentes e fazer o teste AB, mas eu gosto dessa ideia também que eu tenho adotado. Eu tendo a achar que a IA ela veio e uma das coisas que ela está nos possibilitando de novo é fazer coisas que o ágil sempre tentou fazer, né, que é iterar rápido, ter feedbacks rápidos, testar algumas alternativas e escolher através do dado. Então eu acho que a IA, querendo ou não, nos possibilita esse tipo de coisa que ajuda, claro, no meu ROI, porque a partir do momento que eu tenho features que me retornam receita, né, eu começo a conseguir relacionar, né, a aplicação de IA com a receita retornada. Retomando aí os indicadores que eles falam sobre o ROI, a produtividade que a gente falou muito aqui é um dos indicadores mais simples, assim, né, vamos falar assim, mais dados. Dado que eu consegui melhorar os meus indicadores de performance do Dora, eu estou sendo mais produtivo, eu tenho um time mais produtivo. Mas ele fala de outros 2 indicadores, né, que é a experiência do usuário e a experiência do desenvolvedor, que são outros custos que são legais também da gente pensar. O que que ele fala basicamente, né? Se eu uso IA, eu provavelmente estou melhorando a experiência do meu desenvolvedor, porque ele vai reduzir a parte de trabalho repetitivo dele, pode aumentar o engajamento dele como desenvolvedor, enfim, né, tem várias coisas aqui que o relatório traz que a IA está relacionada ao aumento da experiência do desenvolvedor. E isso pode melhorar o attrition de uma companhia, né, ou seja, aumenta a retenção das pessoas. Então, assim, companhias, né, empresas que têm ferramentas disponíveis, clareza na utilização, coisas assim, podem aumentar a retenção de uma pessoa e querendo ou não, quando uma pessoa sai, a empresa tem um custo com ela. Não só isso, mas o custo de recontratar alguém, que aqui ele até fala, né, ele até estima em torno de 1,5 a 2 salários dessa pessoa. Então é um outro custo que fica invisível quando a gente pensa em IA. Né, é um custo da experiência do desenvolvedor, eu achei isso bem legal. E aqui ele fala de métricas, né, de surveys, né, essas métricas de clima, né, e de attrition, como forma de acompanhar a experiência do desenvolvedor. E outro que ele fala também é sobre a experiência do usuário, né, da minha aplicação. Porque, claro, quando eu desenvolvo mais rápido, eu estou entregando um valor mais rápido na mão do meu usuário. Usuários mais felizes tendem a usar mais o meu aplicativo, a minha aplicação. Querendo ou não também, além disso,
quando eu desenvolvo mais rápido, eu posso colocar features que vão gerar receita mais rápido também na mão do meu usuário. Sem contar do custo da oportunidade, que é eu olhar para meus competidores que têm features que já estão mais avançados que eu e eu conseguir reagir rápido. Então, assim, tem muita coisa aí que é relacionada também à experiência do usuário, que no final das contas também estão na conta do retorno do investimento. Ou seja, não é só produtividade, é também experiência do desenvolvedor, é também experiência do usuário. Tudo isso também ajuda a evitar algum custo ou a gerar receita, né. Uma coisa que eu já vi muito acontecer também em diversas empresas e projetos ao longo dos anos, é um tempo de reação muito lento e acaba perdendo o time to market de alguma coisa. Então, às vezes, assim, estou desenvolvendo algum aplicativo mobile, minha maior concorrente lança uma feature X. Aí, até que eu consigo reagir àquilo e planejar e fazer e alterar e lançar, é que a minha concorrente já está lançando a feature Y já. Então, tipo assim, eu fico sempre correndo atrás do rabo, porque eu tô sempre correndo atrás dos concorrentes. Então, se eu tenho essa adoção de IA, tem certas coisas que entram até mesmo numa medida um pouco subjetiva, porque muito do que a gente falou do ROI aqui entram em medidas, assim, a minha produtividade aumentou. Antes eu conseguia desenvolver um ponto, tantos pontos por sprint, aumentei 30%. Antes eu precisava de X pessoas numa equipe de DevOps, pois agora eu preciso de metade das pessoas. Muita coisa você consegue efetivamente medir. Agora, tem certas coisas que entram numa medida subjetiva. Por exemplo, isso, assim, se eu tenho um time to market que eu atendo ali, e eu retenho os meus usuários, porque eles não vão migrar para outra plataforma que lançou uma coisa, porque eu respondi rápido e lancei também, isso às vezes não é que você ganhou nada, mas você deixou de perder. Porque você poderia perder uma quantidade de usuários grande para o concorrente, mas porque ela lançou uma coisa muito bacana, você reagiu rápido, você lançou aquela feature. E com isso, você manteve os seus usuários, sua base ali. Então, isso não entra muitas vezes na medida, mas é uma coisa subjetiva dessa reação rápida. Eu acho que o que você tá trazendo é que a calculadora não é uma bala de prata, né, tipo assim, tem coisas realmente ali que são abstratas e eu não vou, de fato, ser capaz de medir aquilo ali. É, mas até eles mesmo, eles já têm um disclaimer lá de que a calculadora ela precisa ser adequada, né, ao seu próprio cenário. Ainda assim, eu achei bem interessante, né, o jeito que eles propuseram, né, de calcular o retorno do investimento de forma bem objetiva. Por mais que aqui a gente falou sobre algumas coisas, né, de produtividade, experiência do usuário, experiência do desenvolvedor e os próprios custos, né, que são ou evitados ou geração de receita, mas eles fizeram diversas e diversas fórmulas que não faz muito sentido a gente ficar aqui falando sobre elas, faz muito mais sentido você que está nos ouvindo abrir o relatório e ver, né, e tentar e usar a calculadora deles, que eles tentam justamente isso, objetivar um negócio que é um desafio comum, sabe, da comunidade tecnológica atualmente, que é entender onde estão os nossos retornos de investimento, se a IA está valendo a pena ou não. Né, então eu achei bem legal, por mais que, né, tem todos esses disclaimers, eu achei, até meio ousado, assim, da parte deles, mas achei muito legal, assim, e vale a pena tentar explorar essa calculadora que eles propuseram aí. E no finalzinho, então, do relatório, né, ele fala justamente como que as empresas podem construir confiança para navegar, né, nessa curva J, justamente para conseguirem ter argumento suficiente para: "Poxa, se o meu retorno está negativo, espera aí, pode ser que a gente melhore em breve, né, e ainda assim vale a pena". Mas basicamente ele fala de cultivar um ecossistema de dados acessível para IA, de ancorar a velocidade da IA em valor entregue, não só velocidade de produção de software, né, mas a entrega de valor para o usuário de final. Ter aí os guardrails, que é o harness que a gente está falando aqui, para que a produção, né, de software seja guiada por qualidade, a gente não abra mão da estabilidade do software em prol da velocidade, né, que é até um negócio bem importante lá do Dora, que ele fala que a IA ela tende a aumentar a instabilidade do software, né, então a gente tem que criar guardrails para que isso não seja verdade, né, ou seja, criar mais testes, ter as nossas verificações de código até auxiliada por IA, mas ter linteres, ter tudo isso que a gente já falou aqui várias vezes do harness, né. E eu acho assim, se eu fosse reforçar alguma coisa aqui agora, é reforçar a questão das métricas do time. Se Sim, você sem já usa dúvida. IA, obviamente você vai ter certas métricas, mas se você ainda não está usando IA como deveria, como gostaria, aproveita esse momento, extrai todas as métricas que você puder. Concordo com você que um dos primeiros recados é meçam muito bem,
né, tenham essas métricas, pelo menos as básicas de performance, né, e busquem as demais métricas, para que assim você pare de ficar no feeling, se a IA está dando um retorno de investimento ou não. E passe a ter realmente um número, algo um pouco mais substancial para defender o business case da IA. Que aí com todas as medidas na mão, você mediu todo o seu processo, você vê: "Não, o gargalo tá aqui, se eu mexer nessa parte aqui, eu vou conseguir impulsionar". A gente só melhora, só gerencia, só controla aquilo que você mede. Exatamente. E volta de novo no ciclo ágil de melhoria contínua, como eu falei, que para mim o que a IA está fazendo é nos dando mais ferramentas de cumprir a promessa do ágil, de iterar rápido, ter feedback rápido e, no final das contas, gerar mais valor para o usuário final. Bom, gente, essa foi a nossa conversa de hoje. Gostei bastante, espero que vocês também tenham gostado. E é isso aí, até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima, pessoal. Tchau, pessoal. Até a próxima. Valeu.